Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Maria do Sol. A gente está lendo o capítulo 14, Ensinando a Favor da Verdade, versículo 6, A Luz da Comunicação. Nós estamos lendo os parágrafos 4 a 8. Vamos lá? Conecta, se alinha. É importante demais ler o livro nessa vibração de presença, de conexão com o que ele tem para dizer, porque está muito além das palavras aquilo que o Curso em Milagres fala. É a reconstrução do seu ser, é a descontinuação de coisas que não servem e a conexão com aquilo que é exatamente o que você é. A morte rende-se à vida simplesmente porque a destruição não é verdadeira. É interessante que muitas vezes você vai entender isso sob um aspecto de como assim? Né? E é o que como nós recebemos o primeiro impacto. A destruição não existe? Como assim? Mas se abre. É sempre o que o Curso em Milagres fala, só se abre. A luz da inculpabilidade brilha dissipando a culpa, porque quando as duas são reunidas, a verdade de uma não pode deixar de fazer com que a falsidade da outra seja perfeitamente clara. Eu não sei para você, mas viver sem culpa para mim é algo que parece inimaginável. Eu tenho percebido o quanto eu tenho aprendido com esses conceitos da ausência de culpa e o quanto eu ainda tenho culpa em mim, o quanto eu o tempo inteiro em buraquinhos do meu ser eu estou agindo por culpa, por medo, e eu tenho iluminado cada vez mais esses lugares obscuros e tem sido muito, mas muito libertador. Não mantenha separada a culpa e a inculpabilidade, pois a tua crença em que pode ter ambas não tem significado. Tudo que fez, mantendo-as à parte, foi fazer com que perdessem o seu significado, confundindo uma com a outra. Ou seja, essa confusão, culpabilidade, inculpabilidade. E assim não reconhece que apenas uma delas significa alguma coisa, a outra é totalmente sem sentido. Vou dar um exemplo aqui interessante para você. Hoje eu acordei extremamente tarde. E assim, acordei mesmo, literalmente só abri os olhos às 10h30 da manhã. E tem muito, mas muito tempo que isso não acontece. Eu dormi cedo, não dormi muito tarde. Tive que acordar para as minhas filhas adolescentes, eu tinha que buscá-las. Eu, ao invés de buscar, eu acordei, fiquei no telefone ali, liguei o Uber, esperei elas chegarem. Ou seja, a intenção era, vou descansar bastante, acordar cedinho para fazer o que eu tinha que fazer no outro dia. E aí, simplesmente acordei às 10h30. Qual que é o primeiro pensamento que eu tive? Meu Deus, acordei muito tarde. Culpa. Segundo pensamento, caramba, eu tinha que ter trabalhado, feito aquilo que eu me comprometi. Culpa. Terceiro pensamento, nossa, eu tinha combinado de sair com as meninas depois de estudar e trabalhar, já não vai dar para render no dia. Culpa. Depois o quarto pensamento foi, nossa, imagina, o Curso em Milagres, nunca li tão tarde. Caraca, que isso, Maria do Sol? Sua responsabilidade. Culpa. E aí depois eu comecei a me confundir, que aqui fala da confusão. Nossa, peraí, mas... Caramba, mas eu tava cansada, qual que é o problema? Eu posso fazer melhor, tá tudo bem. Mas será que isso é se fazer de vítima, é não assumir minha responsabilidade? Se eu ficar agindo assim, será que eu não vou estar... sendo uma pessoa negligente, ou seja, confundindo a culpa com a inculpabilidade, gerando o quê? Confusão. Olha só, exatamente o que o Curso de Milagres fala. Eu acho tão milagroso quanto eu sempre estou tendo a oportunidade de iluminar. E aí naquele momento eu falei, bom, eu vou optar pela primeira vez na minha existência, talvez, assim, adulta, não sentir culpa por isso. Foi esse horário que eu acordei, que o meu corpo, dentro de toda a doação e milagres que ele é capaz de trazer, escolheu acordar, por algum motivo, estou aqui, presente. O que eu tenho que fazer agora? Nossa, mudou assim, da água por vinho. Foi um nível de amor por mim que eu acho que eu nunca tive. E aí eu fui para a sala e fui falar com as minhas filhas. E eu comecei a falar para elas da ausência de culpa, da inculpabilidade, da inocência. Tem 4 meninas aqui hoje. Todas elas olhavam para mim como quem ouvisse a coisa mais maravilhosa do mundo de alívio. Criar mulheres sem culpa. Quão milagroso pode ser isso? Você tem considerado a separação como um meio de romper a comunicação com teu pai.
o Espírito Santo a reinterpreta como um meio de restabelecer o que não foi rompido, mas foi obscurecido. Todas as coisas que fez têm utilidade para ele, para o seu propósito santíssimo. Ele tem o conhecimento de que não está separado de Deus, mas percebe muitas coisas na sua mente que permite que você pense que está. Tudo isso e nenhuma outra coisa é o que ele quer separar de você. Ele quer te ensinar como usar a teu favor o poder da decisão, que você fez em substituição ao poder de criação. Você que o fez para crucificar a si mesmo tem que aprender com ele como aplicá-lo à causa santa da restauração. Você que fala através de símbolos obscuros e tortuosos não compreende a linguagem que fez. Ela não tem significado, pois o seu propósito não é a comunicação, mas sim o rompimento da comunicação. Se o propósito da linguagem é a comunicação, como pode essa língua significar alguma coisa? Mas, mesmo esse estranho e distorcido esforço de comunicar através de não comunicar, contém suficiente amor para fazer com que ele seja significativo, se o seu intérprete não é o seu autor. Você que o fez não está expressando senão o conflito do qual o Espírito Santo quer liberar-te. Entrega a ele o que quer comunicar. Ele interpretará isso para ti com perfeita clareza, pois ele conhece com quem está em perfeita comunicação. E uma das coisas mais bonitas, né, que a gente está aqui no versículo que fala compartilhando, não, que fala a luz da comunicação, uma das coisas mais bonitas que eu tenho utilizado, e eu gostaria que você também passasse a fazer isso, é todos os dias, se eu tenho confusão, eu peço ao Espírito Santo para iluminar. Ilumina, me ajuda, me auxilia. E cada vez mais eu me lembro disso, sabe? Porque realmente o nosso treinamento de comunicação, da cultura que a gente tem, é de raciocinar. E, na verdade, o raciocinar nosso, ele é cheio de confusão, interpretação e crítica. Ou seja, ele vai nos afastar da fonte. Você não sabe o que diz e assim não sabe o que te é dito. Se a gente não sabe o que diz, a gente não sabe o que é dito para nós. No entanto, o seu intérprete, aí falando do Espírito Santo, percebe o significado na tua linguagem estrangeira. Ele não tentará comunicar o que não tem significado, mas ele irá separar tudo o que tem significado, deixando o resto de lado e oferecendo a tua verdadeira comunicação àqueles que querem comunicar-se contigo de forma tão verdadeira quanto você quer. Fala duas línguas ao mesmo tempo, e isso não pode deixar de levar à ininteligibilidade. Mas se uma delas não significa nada e a outra tudo, só essa última é possível para os propósitos da comunicação. A outra só interfere com ela. A função do Espírito Santo é inteiramente comunicação. Ele, portanto, tem que remover qualquer coisa que interfira com a comunicação de modo a restaurar. Ou seja, o que é a função do Espírito Santo? Comunicar, criar o elo entre a sua interpretação errônea e a comunicação com Deus. Por consequência, não mantenha nenhuma fonte de interferência longe da sua vista, pois ele não atacará suas sentinelas. Apenas traze a ele e deixa que a sua gentileza te ensine que, trazidas à luz, elas não são amedrontadoras. Não podem servir para guardar portas escuras por trás das quais absolutamente nada é cuidadosamente escondido. Nós temos que abrir todas as portas e deixar que a luz entre como um rio. Olha que linda eu adoro essas interpretações poéticas, né? Não existem câmeras ocultas no templo de Deus. Suas portas estão escancaradas para saudar o seu filho. Ninguém pode deixar de vir a Deus, aonde Deus o chamou, se ele próprio não fechar as portas de boas-vindas ao seu Pai. Então vamos abrir e deixar a luz como um rio, entrar e iluminar todos os cantos do nosso ser. Sem medo, sem achar que tem um monte de câmera obscura ali, nos analisando. Não, iluminando a verdade. Que lindo esse ensinamento. Fim da leitura do texto.